Olá, para quem não me conhece, eu sou a Marina, sou tatuadora. Eu tatuo em São Paulo há 4 anos e a minha especialidade é tatuagem delicada com traço fino. Hoje vim falar sobre um assunto que sempre me perguntam e que é algo que é, assim, acho que é a coisa que as pessoas mais se questionam quando elas querem começar a tatuar, que é: dá para virar tatuador sem saber desenhar? É uma coisa um pouco polêmica, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas a minha opinião é que depende. Depende do quê? Depende de alguns fatores. Vou falar quais são e vou entrar em cada um deles para explicar o que cada ponto aí influencia. Qual é o estilo que você quer tatuar? Você já sabe que estilo você quer tatuar? Tem estilos que você vai ter que saber desenhar mais do que outros estilos. 2. O que é saber desenhar para você? É desenhar qualquer coisa que você quiser a qualquer momento, pegar um papel em branco e sair desenhando? É isso que é saber desenhar? Ou é ter noção de luz e sombra, de formatos? São coisas diferentes, aí depende também da sua definição. E 3, você pretende continuar sem saber desenhar ou você pretende aprender a desenhar enquanto você é tatuador? Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar da minha experiência, da minha história em relação a isso. Quando eu comecei a tatuar, eu não sabia desenhar. Quando eu resolvi virar tatuadora, eu não sabia desenhar. Eu ainda considero que eu não sei, mas as outras pessoas dizem que eu sei, entendeu? Então depende muito do que você acha que é saber desenhar. Mas quando eu comecei a tatuar, não sabia nada. Eu vejo assim as coisas que eu desenhava, hoje em dia eu olho e falo assim, meio ruim. Mas quando eu resolvi que eu ia começar a tatuar, eu ao mesmo tempo comecei a estudar desenho. Eu nunca fiz, assim, não fiz curso de desenho, não fiz aulas de desenho, mas eu comecei a pensar em desenho. Eu comecei a analisar os desenhos que eu via e comecei a trabalhar em desenhos. Então, foi uma coisa assim que eu fiz ao mesmo tempo. Eu comecei a tatuar e comecei a aprender desenho, mas no começo eu não sabia e ainda considero que não sei muito bem, assim, não sei totalmente, eu sou desenhista, não sou desenhista, não sou ilustradora. Mas eu fui evoluindo, fui aprendendo. Até porque eu acho que é muito difícil você começar a tatuar, continuar tatuando e se dedicar a isso e não melhorar. Porque você vai ver desenho o tempo todo, você vai estar. Sua vida vai ser sobre desenho. Então, em algum momento, você vai melhorando. Se você quiser, você vai aprendendo as coisas aos poucos e vai melhorando. Então, eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Eu comecei sem saber desenhar, fui aprendendo ao longo do caminho e ainda estou aprendendo a desenhar. Sempre que eu posso, aprendo um pouco mais, tá? Mas vamos lá. Vamos começar agora ponto por ponto. Primeiro ponto. O que é saber desenhar para você? Se você está dizendo assim, preciso saber desenhar, o que você considera isso? Você considera que vou pegar um papel, vou desenhar qualquer coisa que eu quiser, vou falar assim, desenha um elefante, vai ser um elefante. Desenha um castelo, vai ser um castelo lindo. Se você considera que saber desenhar é isso, você desenhar do zero, numa folha branca, qualquer coisa que você quiser, não, você não precisa saber desenhar desse jeito para ser tatuador. Acredito que a maioria dos tatuadores não sabe desenhar assim. Mas, se você quer dizer assim, saber desenhar é ter noção de luz e sombra, ter noção de estética, de olhar para uma coisa e falar se tá feio, se tá bonita, aí é bom você já ter essa noção logo desse começo. Ter noção de simetria, de olhar para um desenho e falar, isso tá torto, ou isso tá legal, tá simétrico. Essa noção é bom você ter desde o começo. Se você não tem essa noção, fica difícil de você fazer algo assim bonito esteticamente, né? O risco de você fazer algo que não faz sentido é maior. Tipo, botar uma sombra no lugar errado e deixar a tatuagem totalmente distorcida, ou algo que era para ser simétrico no fim não é simétrico, alguma coisa assim. Então, essa pequena noção de estética, de arte, de desenho, assim, bem por cima, eu acho que é legal já saber. Se não sabe, já começa a dar uma estudada, tá? Mas, dependendo do estilo que você vai querer tatuar, você vai precisar saber desenhar muito bem. Ou não. Então, qual estilo que você vai querer seguir? Se você, vou falar da minha experiência, do que eu observo por aí, tá? Se você for trabalhar com realismo, por exemplo, você não tem que saber desenhar no sentido de criar.
de fazer um desenho do zero, de criar algo único no seu estilo, porque o realismo, ele é uma reprodução, então você vai ter que ser capaz de reproduzir, observar e reproduzir. Então você tem que saber ser capaz de observar luz, sombra, tonalidades e reproduzir isso na tatuagem. Isso, assim, para mim não é saber desenhar, mas é assim também uma qualidade que você tem que saber reproduzir. Acho que muito tatuador de realismo não sabe desenhar, tipo, vai falar assim, desenha tua coisa e pronto. Só sabe reproduzir o que você tá vendo, que também é uma baita de uma habilidade, tá? Não tô desmerecendo ninguém. Mas quando você vai fazer o realismo, você já tá com o decalque ali, você já tirou o decalque, você já tá com os formatos e as marcações ali. E o que você tem que fazer? Adicionar luz e sombra para reproduzir aquela foto, aquela imagem que você tá como referência. Então você não tem que criar nada, tá? Você vai ter que, tipo, fazer um desenho novo. Mas é claro que você não vai começar a tatuar fazendo realismo, né? Que outros estilos que eu vejo assim, você não precisa saber desenhar. Se você for começar com símbolos, por exemplo, escritas, não escritas com traço fino é muito difícil para começar, tá? Mas assim, escritas no geral que você vai usar, por exemplo, uma fonte pronta. Você não tem que desenhar para fazer isso. Ou tatuagens muito comerciais que você vai pegar o desenho e vai tatuar, tipo assim, eu vou fazer um símbolo de um signo, vou fazer um trevo de 4 folhas. São coisas que você não vai criar, você não vai fazer um desenho do zero. Você vai pegar ali o desenho e vai fazer. Até para não vou dizer nem que você não vai copiar, porque é uma coisa tão simples, tão pequena, tão besta e tão reproduzida já por tanta gente, que você vai acabar pegando o desenho e fazendo em cima. Mas você não tem que saber desenhar para fazer isso. Coisas assim, desenhos muito simples, você não vai ter que saber desenhar. Mas você não vai dar para você ficar fazendo isso para sempre também, né? Hoje em dia tem gente até que faz um estilo que chama trash tattoo, que são tatuagens assim mal feitas de propósito. São desenhos assim, como se fossem desenhos meio infantis, meio rabiscados por quem não sabe desenhar, digamos assim. E aí, você não tem que saber fazer super desenhos para fazer isso. Então, tem público para tudo, depende muito do que você vai fazer. Agora, se você quer fazer tatuagens autorais, que você quer criar muita coisa, você quer fazer um desenho super elaborado, ou você quer ser muito original, fazer os desenhos do zero, aí você vai ter que saber desenhar, não tem jeito. Aí tem que saber. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu acho que tem ferramentas que ajudam muita gente na hora de desenhar. A maioria dos tatuadores desenha no tablet. E no tablet você consegue usar imagens de referência para te ajudar no desenho. Então você não tem que fazer tudo de cabeça. Tipo, você vai desenhar uma flor, você pode pegar a imagem de uma flor, colocar lá, criar uma camada por cima e você pega ali o formato da flor, tira o contorno da flor. Ou você vai desenhar uma pessoa, você pega a foto de uma pessoa, a foto do corpo dela ali no Pinterest, coloca lá no Procreate e você vai pegar esse formato, você vai pegar a anatomia dela, as proporções, e aí você faz o desenho baseado nisso. Então não é tudo que você tem que saber, a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente, tá? Mas depende do caminho que você quer seguir. E aí vem o outro ponto. Você pretende ficar sem desenhar para sempre? Ou você pretende não desenhar agora, mas eu vou aprender a desenhar enquanto estou tatuando? Porque aí, conforme seu trabalho for evoluindo, talvez você precise saber desenhar, dependendo do que você está fazendo, né? O que acontece? Quando a gente está tatuando, e está tatuando já há mais tempo, os projetos vão ficar maiores, as tatuagens vão ficar maiores, vão ficar mais complexas, com mais elementos. E também tem uma coisa muito importante, que é um perigo, e que acontece muito com o tatuador, iniciante principalmente, que é você perdeu o decalque no meio da tatuagem, apagou sem querer. E você não entende nada de desenho, mas não tem noção nenhuma, assim. Não sabe, não tem noção para poder olhar no negócio e copiar. Mas você vai fazer o quê? Senta e chora, né? Porque não tem o que fazer. Então você tem que ter alguma noção, a noção suficiente para você concluir aquelas tatuagens que você está fazendo. Se você tiver uma ideia, assim, de formato, de desenho, você conseguir olhar uma coisa e copiar, você, por exemplo, já conseguiria terminar ali aquele decalque que faltou na caneta e tal, e concluir a tatuagem. Se você não tiver noção nenhuma, você não vai conseguir. E aí é um perigo.
Então, eu acho que sim, dá pra começar a tatuar sem desenhar. Mas é legal você já ir aprendendo a desenhar enquanto aprende a tatuar ao mesmo tempo. Vai ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz. E aí vai chegar em um momento que você vai ver qual estilo de tatuagem você vai gostar mais. Dependendo do estilo que você for seguir, você vai ter que aprender mais desenho ou não. Se você tá ficando muito bom na tatuagem e você viu que o que você gosta, o que você curte, o que você é bom é realismo, você vai só fazer, você vai fazer reproduções de fotos, você não vai criar uma ilustração, um desenho, aí não, você não tem necessidade de aprender a ilustrar, tipo, a fazer um desenho do zero. Agora, se conforme você está tatuando, ele está crescendo na sua carreira, você vê que você quer fazer artes autorais, que você vai criar um desenho, uma ilustração, não vai ser algo assim fiel à realidade, não vai ser um realismo, aí você vai ter que saber desenhar. Então, aí você vai ver, você vai ter que se dedicar mais ao estudo de desenho. Então, eu diria o quê? Vai na fé, não sabe desenhar, mas quer começar a tatuar? Vai, só não dá um passo maior que a perna. Então, nunca pegue algo que você não sabe fazer, que você não sabe desenhar, que você não está seguro para concluir aquela tatuagem. Se você não sabe desenhar, você vai começar com símbolozinho, você vai começar com coisinha pequena, com escrita que a fonte está pronta, que você não tem que criar nada. E aí você vai treinando, vai melhorando e vai se arriscando um pouquinho mais cada vez. Mas não vai querer fazer um negócio grande, um fechamento, um desenho autoral, se você não sabe desenhar. Entendeu? Mas é isso. Tem gente que ganha muito dinheiro, muito dinheiro na tatuagem fazendo realismo. Eu acho que são os que talvez que mais ganham dinheiro, não sei. Esses fechamentos aí de leão com bússola, não sei o que, não sei o que. Não precisa saber desenhar, porque você pega a foto das coisas, faz uma montagem com as fotos, tira o decalque e tatua, tá? Você tem que saber tatuar, você tem que ser muito bom em reproduzir as luzes e as sombras do desenho na tatuagem. Mas não tem que saber desenhar. Então, é isso. Eu acho que depende. Bom, espero ter contribuído com os meus centavos de opinião aqui. E se você quiser acompanhar essa jornada aqui nesse novo canal do YouTube e ver o que eu tenho para dizer sobre tatuagem, arte e muitas outras coisas, segue aí e vamos nessa.